Bom, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui mais um episódio do nosso podcast da Garagem. Hoje a gente está trazendo aqui as três sócias da Trix, né? Duas Emilys Isso. e uma Sofia. Sim. Eu prometo que eu vou confundir o nome da Emily e da Sofia, porque elas são gêmeas, são muito parecidas, pelo menos eu acho muito parecidas. E aí eu já peço antecipadamente a vocês, desculpa se eu trocar o nome de vocês. Tudo Sem bem. Vocês podem me problemas. corrigir sem menor problema. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para elas, né? Começando aqui pela Emily, Isso. e ela vai falar um pouco mais sobre ela. Se apresente, Emily. Tá Conte bom. um pouquinho da sua história para gente. Prazer, gente. Eu sou a Emily Zogby, sou uma das sócias da Trix. A gente tem a Trix por mais ou menos uns 6 meses. Atualmente eu moro em Curitiba. Faço negócios digitais com administração de empresas. Aí a gente está indo para o nosso último semestre de faculdade, então encerrando esse ciclo. E eu tenho 21 anos. Acredito que por enquanto é isso. Durante a conversa a gente vai falar mais, então Legal. é isso. E você, Sofia? Então, eu sou a Sofia, também. Quem é a mais velha? Eu sou a mais A velha. mais velha? 2 minutos. 2 minutos mais velha. Sim. Eu também, né, moramos em Curitiba, fazemos faculdade na FAI, estamos entrando no nosso último semestre, e nós moramos juntas. Isso é uma curiosidade legal. Nós somos natural de Rondônia e fomos juntas para Curitiba para estudar. E vocês estudavam juntos aqui no Sapiens, né? Isso, legal. desde 2015. Tem pouco tempo que vocês se conhecem. Pouquíssimo. E você, Emily 2? Eu sou a Emily também, faço negócios digitais também, Na mesma turma? na mesma turma, na mesma sala. E moramos juntas, e a gente tá atualmente morando em Curitiba, que nem elas falaram. Uhum. E vários desafios, grandes coisas nós estamos vivendo com a empresa, e tem sido uma bênção mesmo, uma dádiva, dividir essa sociedade com as meninas. Legal. Agora eu quero escutar um pouco mais da Trix. O que a Trix faz? Então, a Trix é uma agência de marketing digital. A gente está trabalhando agora muito focado em social media, estratégia para negócios. Também fazemos edições, captações de vídeos. Uhum. Quer complementar, Emily? Não, acho que a gente atua mais na parte de social media mesmo, Sim. na parte de design, e nosso diferencial mesmo que a gente sempre fala é a estratégia, assim. Durante a faculdade, a gente passou por várias práticas, assim, a nossa faculdade, ela é muito movida a startup, e pega administração, né, e desafios. Então, todo semestre a gente tinha que lidar com um modelo de negócio diferente. E durante esses modelos de negócio, durante esses desafios, a gente teve várias oportunidades de crescimento. Então, a nossa estratégia, assim, na Trix, é o nosso diferencial, a forma como a gente lida com o cliente. Então, a gente busca realmente potencializar as marcas naquilo que elas já têm, na essência delas, na visão delas. E tem um mercado muito amplo hoje, né? Nessa parte, não só de marketing, mas de branding, Isso. né? Economia criativa que está chegando com muita força. Então, eu acho que vocês têm muito campo para trabalhar, né? Mas Sim. como é que vocês chegaram na ideia de uma agência? Porque vocês trabalharam em diversos projetos, né? Sim. Como é que vocês chegaram? Não, vamos fazer uma agência. Então, fala que você... posso começar a falar? Pode. Vem muito da Emily. Isso. Eu trabalho com marketing de conteúdo, assim, desde 2017, assim. Uhum. Tem 8 anos. Quando eu entrei na igreja, eu comecei essa jornada, foi onde eu me descobri mesmo a minha vocação, assim. E fui trabalhando na parte de mídia, e foi algo bem do nada, o meu pastor só realmente me deu essa área para trabalhar, e eu comecei a servir, comecei a aprender muita coisa, comecei a estudar sobre isso. E quando eu fui para a faculdade, eu já sabia o que eu queria. Eu até falava para as meninas, gente, quando eu voltar para Porto Velho, eu quero abrir a minha agência de marketing. Então, desde sempre eu estudei sobre isso, até na faculdade, e aí, ano passado, surgiu uma oportunidade. Na verdade, a gente começou porque a gente fez uma matéria na faculdade, Isso. e nós criamos a Trix, Sim. numa matéria chamada Customer Experience, que você aprende mais sobre a experiência do consumidor. Então, a gente foi pesquisando mais sobre isso e criamos a logo da Trix, a identidade visual da Trix, e a gente gostou muito de formar isso. E aí, isso foi no começo do ano passado, e aí Na no verdade, amiga, foi em 2023. A Trix nasceu.
E depois Caraca. ela ressurgiu de novo. Em É, 2024, quase isso. Aí surgiu uma Foi oportunidade. algum projeto que vocês fizeram? Isso. Isso. Uhum. Foi Legal. nessa matéria de Customer Experience em 2023 e a gente criou a Trix. E aí ela meio que foi parando e aí a gente voltou com ela por conta das demandas. Do ano passado apareceu uma Uhum. oportunidade. E aí eu falei, meninas, que tal a gente voltar com a Trix e realmente fazer uma agência de verdade, assim? Fazer dela um negócio. E eu até Isso. falei pras meninas, cara, esse aqui é meu sonho. Então, tipo, se vocês toparem, eu vou estar junto. Realmente é algo prolongado, né? Não é algo, tipo, só agora, assim, pra ganhar um dinheiro. Mas realmente é algo com visão, assim, pros próximos anos das nossas vidas, depois da faculdade, né? Sim. Que a gente sempre fica pensando, o que a gente vai fazer depois da faculdade? E aí eu pergunto pra vocês, vocês estão em Curitiba já há quase 3 anos, né? Uhum. Isso. Já fez 3 anos. Já fez 3 anos? Agora. E como é que vai ser depois que vocês se formarem? Vocês continuam por lá, voltam? Como é que é? Então, Eu sei que tem uma que acha que não quer voltar, né? Pois é. sou eu. Eu sempre soube, assim, que eu não ia ficar em Porto Velho. Não sei, eu sempre fui essa Você sempre sentia isso. menina que, assim, queria conhecer o mundo, queria sair da minha zona. E eu me encontrei muito em Curitiba. Também estou namorando um curitibano, então eu planejo continuar lá. E as meninas vão voltar para tocar o negócio aqui. E eu vou tocar o negócio de lá. A gente acredita muito que a Trix não se prende geograficamente. A gente tem muito essa visão de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, que eu acho Sim. que isso é uma das melhores liberdades, assim, do nosso trabalho. Então, por questões também de direcionamentos meus, eu vou ficar. E as meninas também, por questões delas, elas vão voltar pra cá. Mas vocês já estão preparadas para ficar longe da Sofia? Acho que não, hein? Agora, eu não sei como a Emily vai ficar, porque acho que você nunca ficou longe dela, já ficou longe dela há muito tempo. Assim, a Um gente já mês, ficou eu um acho. mês no máximo. Pois é. longe. Uhum. Eu acho que ao longo desses 3 anos morando junta, desde o ano passado, quando eu comecei a namorar também com um porto-velhense, minha irmã namora um curitibano, eu namoro um porto-velhense, né? Por isso tu quer voltar, né? Só por isso, claro, também. Por questões de direcionamento também. Eu sempre fui pra Curitiba muito aberta de ficar, mas eu via que mesmo eu indo pra lá, toda vez que eu voltava, ficava mais difícil de voltar do que mais fácil. E pra minha irmã Voltar pra Curitiba. pra Curitiba. Ficar, né? Isso. Quando a gente voltava pra Curitiba, era mais difícil pra mim e pra ela era mais fácil. E antes eu nem tava namorando, mas aí as coisas foram acontecendo e eu realmente fui vendo que era pra eu voltar mesmo. Mas hoje, assim, com a tecnologia, as pessoas conseguem trabalhar remoto, Isso, né? uhum. E aí acho que não vai ser muito problema para vocês. Não. Agora, me digam o que cada uma faz. Vocês têm função específica ou vocês todas trabalham na mesma área ou cada uma tem função específica na Trix? A gente tem função específica, assim. Agora, no começo, a gente tá só nós 3, né, na Trix. Em breve, a gente quer começar a aumentar o time. Mas a gente começou a definir as habilidades de cada uma, porque é muito legal que a gente é amiga há tanto tempo e a gente consegue ver as habilidades de cada uma, assim, que Sim. cada uma é melhor. E a gente se complementa. Então, eu sou mais responsável pela parte do comercial, então eu faço normalmente os pitches de vendas, a proposta, e tenho esse contato maior com o cliente. A Sofia, ela é mais da estratégia e do financeiro, então ela vê todo o caixa da empresa, fica analisando tudo, ela aprende a gente quando a gente quer muito ousar Sim. Da gestão na também. gestão. E a Emily é na parte mais do operacional, tudo que ela tem de conhecimento também de design e tudo. Então a gente vai se dividindo assim, mas todo mundo faz um pouco, né? Eu acho que como a gente é engraçado, né? Eu e a Emily somos gêmeas, né? Mas a gente é totalmente o oposto, assim. Uhum. E a nossa amiga é, tipo assim, um Bem equilíbrio, que- assim. Então, tipo, eu sou muito, assim, detalhista, focada, presto atenção, sempre fui mais da área de exatas. Então, eu cuido muito da gestão da operação também Uhum. e do financeiro. E a Emily, super criativa, faz os nossos designs, assim, a maioria de tudo. A gente acabou aprendendo, eu e a minha irmã, bastante, só que ela meio que vai... Quando a gente começar a dividir real com uma equipe, acredito que a Emily vai ser mais a head da operação e eu a parte mais estratégica da empresa e financeira. E a Emily é do comercial e do tático, assim. Sim. É que, assim, cada função de vocês são importantíssimas, né? Sim.
Toda empresa precisa vender, então precisa de um bom comercial, né? Uhum. Toda empresa precisa, principalmente de agência, precisa da mente criativa, aquela mente que tem as ideias. Uhum. E também toda empresa precisa de alguém para controlar as finanças, né? Sim, E é você que é a mais segura da casa lá, que eu sei, entre sim. as duas, né? Eu sei. Não, eu sou super organizada com as Não, e coisas. segura com dinheiro Ah, também, né? super, né? Eu fico pois é. tipo, gente, eu falo pra Emily, tem que fechar mais um. A gente precisa pagar essa conta. Eu, tipo, preciso comprar isso. Eu, tipo, E desde o início, vamos né? pensar. Eu sou mais, gostei. Aí eu fico, compro ou não compro. Aí normalmente eu fico, acho que dá. A Sofia não, ela é toda das Da vida dela, né? Então vocês estão no lugar certo, né? É, Tem Isso, que ter isso. alguém que tenha a chave do cofre que seja mais segura. É. Eu. E os clientes que vocês têm hoje? Conte qual é o segmento que eles atuam, como é que é? Pode falar. O segmento, fechou. Nós temos, hoje em dia, 7 empresas. Uhum, Né? Fechamos um contrato hoje até. que legal. É. Tem uma empresa, a primeira é a Primo Amore, que eu estagiei para eles no ano passado, no segundo semestre do Em ano. Curitiba? Lá em Curitiba. E eu estagiei na área de marketing. Só que aí, sabe, quando você tá fazendo, você fica, cara, eu devia estar abrindo minha própria empresa. E aí, eu joguei essa proposta pra ele e falei, então, eu já tinha falado com as meninas, eu falei, eu quero abrir a minha empresa, a minha agência, e se você quiser, eu ainda tô aqui. Ele gostou muito do meu trabalho. Então, ele virou um cliente da Trix. Uhum, É uma grife de moda pra bebês e primeiros passos. É muito legal, lá de Curitiba. certo. Tem em 3 shoppings lá em Curitiba. No Pátio Batel, no Barigui. É bem grande a loja, assim. Sim. E tem a Zogby Imóveis, né? A imobiliária, que Uhum. são dos pais Que é das daqui. meninas, isso. Aqui de Porto Velho. Aqui de Porto Velho, que é muito boa também, que a gente trabalha muito com o branding deles, né? Esse ano eles estão fazendo 20 anos, então a gente tá trabalhando bastante nisso. Tem também a de engenharia, a Mais 5 Engenharia, é isso? 5 mais. 5 mais. A Renova Construção, que faz parte do grupo Zogby. Sim. Isso. E aí a gente também cuida das contas do César e da Roberta Zogby. Então, Sim. do casal Zogby, a gente tá cuidando também ali das contas, cuidando de toda a estratégia por trás. E a Renova é uma empresa mais de construção, de reparos de imóveis. Sim. Uhum. E a de hoje é uma arquiteta muito boa, que a gente fechou, era uma das clientes também um ramo que a gente queria ir, então estamos bem Então, são animadas. bem abrangentes, né? Bem, Desde construção, arquitetura, Engenharia, loja, moda. engenharia. É um É. cliente, esse da engenharia, 5 mais engenharia, é um cliente que a gente fechou agora, de São Paulo, que a gente viajou pra lá e Uhum. surgiu a oportunidade. Então, também indo pro lado bem oposto das coisas, mas aprendendo, né? É, claro. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês se consideram, assim, empreendedoras por natureza? Com certeza. Vocês sempre souberam que queria ter o próprio negócio, ou vocês pensaram, não, acho que eu vou trabalhar numa empresa, eu vou fazer um concurso? Olha, a minha história com o empreendedorismo, eu considero ela até um pouco diferente, porque os meus pais, né, sempre incentivaram eu e a irmã a empreender. Então, meu pai é um empreendedor nato, assim. Quem conhece, ele sabe o Antônio Eu conheço que é. ele. Conhece teu pai e tua mãe? Minha mãe também é mente super empreendedora, auxilia o meu pai, e eles crescem juntos, eu acho isso muito lindo. Então, eu sempre cresci com essa veia empreendedora, mas por muito tempo da minha adolescência eu queria ser médica. Então, eu achava que eu ia pra medicina. Até hoje, eu gosto muito dessa área de biologia, sempre foi a matéria que eu amava, assim. Só que na pandemia, eu fui tendo, tipo, até uma crise, assim, o que eu vou fazer? Será que é isso mesmo que eu quero seguir, né? E aí, eu fui analisar, assim, como eu me via no futuro. Uhum. E eu vi que a medicina ia trazer uma vida que talvez não era aquilo que eu queria, assim, Sim. sabe? De realmente, porque a medicina, ela exige muitos anos de estudo, claro. E essa preparação, assim, sabe? E eu via, nossa, eu quero ter liberdade para poder viajar, trabalhar de fora e ter essa dinâmica maior com pessoas. E foi até um processo com Deus que eu vivi, que o Senhor meio que me direcionou mais para o empreendedorismo. Numa conversa com uma amiga, até eu percebi, assim, que eu amo cuidar, assim, de pessoas, amo estar com pessoas. Por isso eu sou da parte do comercial também, né? Mas eu vi que não era na medicina que o Senhor queria que eu estivesse cuidando das pessoas, e sim na área da igreja, onde eu sirvo bastante. E mesmo o lugar que o Senhor me chamou foi para o business, assim, que não foi à toa, onde a família que Ele me colocou, tudo que eu conquistei. E aí, durante o tempo, essa pandemia, a faculdade, foi o direcionamento que eu tive para fazer essa faculdade.
eu percebi que realmente era o meu lugar. E durante a faculdade eu tive certeza, assim. Sim, E vocês são muito ligados à igreja, né? Sempre Sim. foram, né? Isso. A Emily eu estou conhecendo agora, mas vocês eu já conheço devido aos pais de vocês, que a gente já tem amizade há um tempo. E eu sei que a igreja influenciou muito a vida de vocês. Conta um pouquinho do que a igreja influenciou na vida de vocês, não só profissional, mas até mesmo na forma pessoal de vocês agirem. sim. Eu cresci, né? Eu e a Emily, a gente cresceu em lar cristão. Então, a gente cresceu na igreja, desde pequena. A minha mãe sempre muito ativa na igreja até hoje. Ela é braço direito do pastor. Uhum. Então, a gente sempre viu ela sempre à frente de muitas coisas. E a gente, quando era criança, a gente sempre participava dos ministérios, cantava, fazia teatro, participava de tudo. Mas no período, assim, da minha adolescência, mais pro final dela, um pouco depois, assim, da pandemia, né, que a gente começou a se ligar de uma forma muito mais profunda. Eu e a Emily, já a Emily vai poder compartilhar a experiência dela, que é um pouco diferente da nossa. Mas a gente começou a ter realmente mais contato com as pessoas no lado de liderança, de estar cuidando de pessoas, de estar aconselhando e também de entender um pouco mais a nossa fé, entender quem o Senhor é na nossa vida, entender o caráter dele, de confiança, de realmente um pai presente. Então, na vida dos negócios, assim, no empreendedorismo, para mim isso é fundamental, porque a gente tá empreendendo é um risco, né? A gente Sim. sabe que quando a gente começa a empreender é um risco, vai quebrar ou não vai quebrar. Mas quando a gente tem uma fé com o Senhor, para mim, é a confiança de que a minha vida, os meus negócios estão nas mãos dele. Então, viver o propósito do Senhor, como a Emily falou, um direcionamento. Entrar no lado empresarial foi um direcionamento para todas nós, né? E saber que a gente está no lugar da vontade do Senhor nos faz também permanecer na vontade dele e confiar no caráter dele. Então, assim, a fé em questão de acreditar que as coisas vão dar certo, de acreditar no Senhor sobre as nossas vidas e também no lado de cuidar de pessoas dentro da igreja, olhar sempre, não pensar tanto no eu, muitas vezes ser egoísta, porque a gente tá num time de 3. Se fosse uma pessoa sozinha é uma coisa, mas quando a gente tá lidando com personalidades diferentes e clientes também, que tem uns que são mais difíceis, outros são mais tranquilos. Então, isso nos ajuda, assim, a realmente olhar com os olhos como o Senhor olha para aquelas pessoas, assim. Isso. E você, Emily? Isso mesmo. Isso tudo que a Sofia falou, assim, realmente pra gente é uma base, o Senhor é tudo, é a base da nossa empresa, a base dos nossos negócios. E pra mim também, eu não me converti, né, Uhum. não sou desde pequena de lar cristão, mas eu me converti em 2017, com a minha família, todos nós aceitamos a Jesus meio que na mesma época e nos batizamos juntos. Então, Sim. foi uma época muito boa, assim. Quando eu entrei na igreja, eu fui me deparando com muitos ministérios, assim. E aí, que nem eu falei, o pastor me deu essa oportunidade de cuidar mais da área de mídia. E aí eu comecei a mexer no Instagram, comecei a aprender mais e comecei a achar realmente o que eu queimava, assim, sabe, de fazer. Porque antes eu ficava meio tipo, o que eu vou fazer? Medicina, direito, coisas mais tradicionais, assim, que eu ficava perdida, eu não me encaixava muito nessas áreas. E foi mais na igreja que eu vi esse lado de criatividade, esse lado de liderança também, que eu gosto muito, e eu comecei a ajudar muito na liderança, comecei a exercitar essa fala em público, né, que antes eu não tinha, eu era muito tímida, até hoje as pessoas na igreja falam, meu Deus, a Emily mudou muito, porque hoje em dia ela fala com todo mundo, né, porque eu era bem na minha, assim, e eu vi que isso fez muito parte do meu aprendizado, assim, eu vejo que até na faculdade a gente faz muita apresentação, tipo, toda Muita. semana praticamente, então isso me ajudou muito a desenvolver, assim, isso, e é realmente a base, assim, sabe? Que eu vejo que eu não consegui, não estaria aqui se não fosse o Senhor, assim, sabe? E de ir pra esse lado empresarial. Mas eu lembro que desde criança eu sempre tive isso de brincar de restaurante ou ter uma clínica. Então eu sei que isso tá como algo de ver empreendedor, assim, sabe? Eu sempre quis ir pra esse lado. E quando a gente encontrou o curso, a gente se apaixonou, assim. Eu acho muito lindo como, assim, o Senhor trabalhou de formas diferentes na Sim. nossa vida pra gente estar fazendo algo juntas, assim, um propósito único, mas cada uma é diferente. E como o empreendedorismo, ele nasceu
no coração de cada uma, porque cada uma tem uma essência diferente e o Senhor, ele tem um propósito, uma vontade maior sobre a nossa vida que não tá diferente daquilo que ele nos criou. Então, a minha habilidade, assim, de eu gostar de pessoas, ele me levou pro empreendedorismo por conta disso. A Emily, assim, na criatividade, nos detalhes, a Sofia na parte estratégica. E como que o Senhor, ele é tão bom que ele não nos leva a fazer algo que a gente não gosta, sabe? Então, o empreendedorismo que a gente aprendeu na igreja, assim, a gente leva como até princípios na nossa empresa, como a integridade, a honestidade, a excelência. Eu estava apresentando uma proposta hoje para essa cliente que a gente fechou e eu falei dos nossos valores, assim. Falei que a nossa essência também vem dessa base cristã, porque muitos valores de honestidade, de tipo, da gente estar comprometido com o nosso cliente, entregar o melhor, foi tudo isso que a gente aprendeu, assim, na Bíblia, sabe? Então, a gente realmente vê que o reino de Deus, ele não tá só na igreja, mas o reino de Deus a gente traz, assim, como cristã, a gente leva o reino de Deus para nossa empresa. E é assim que a gente trabalha com os nossos clientes. Isso é bom porque, assim, antes de qualquer empresa, vem as pessoas, Sim. né? Sim. E os valores das pessoas são muito importantes, porque você não faz negócio com uma máquina, você faz negócio com pessoas e você tem um alinhamento com o propósito de cada pessoa que você vai negociar, faz muita diferença. Eu acho que isso é uma grande vantagem para vocês. Uhum. Eu acredito muito que o segmento hoje de marketing, ele tem muito campo ainda para ser explorado. Sim. Ele ainda não é explorado totalmente como deveria. E eu acho que vocês estão no caminho certo. Agora me diz uma coisa, o que quer dizer Trix? É engraçado, né? É. A gente tá... Eu vou explicar como ele surgiu. Uhum. Surgiu na matéria de faculdade. E é muito engraçado que toda vez a gente tinha que montar alguma empresa, né, durante semestres, e a gente passava semanas tentando saber o nome da empresa. O nome eu acho que é a coisa mais difícil da parte de montar um negócio. Até porque a gente escolhe um nome e já tem uma empresa com aquele nome. Sim, exato. Ficar pesquisando. É uma das partes mais Tem uma difíceis. aqui. E, assim, a história foi, a gente tava na sala de aula, eu e as meninas, e a gente precisa finalizar o nome, a gente precisa saber o nome. E o professor cobrando, gente, tem que estar pronto. E aí eu olhei eu olhei uma pra cada uma, assim, a gente é 3. Vamos falar alguma coisa e tudo. Aí eu, tipo, do nada, tive Trix. Gente, e Trix? Aí a gente foi pesquisar, viu que não tinha nenhuma agência Trix, viu que não era um nome não sei se esquisito, tem, né? que tinha um significado, sei lá, que não ia ter nada a ver. Mas assim, ele surgiu do nada. Mas eu assim, acho que na tem um nossa cabeça. significado. Sim, no... tem um significado no Google. 3. De 3, alguma coisa assim. E a gente falou, faz sentido, assim. É. E ficou. E gostei até hoje. Mas vocês não sabem qual é o idioma. Eu não lembro, talvez no latim? Não. Eu não Acho lembro. que não. confesso Mas que depois não pergunta lembro. pro chat GPT que ele vai te ele falar. vai saber. E quanto tempo tem essa empresa de vocês? Vocês falaram que no final de 2023, né? 24. Eu acho que foi em 24. É, né? Isso. Foi, assim, a gente surgiu a oportunidade, porque a Emily teve um curso que ela participou, espiritual, e ela conheceu uma empreendedora. E aí que ela veio, gente, vamos fazer junto e tudo, aí a gente, vamos trazer a Trix de volta. Isso foi no final de 24, Mas Foi em aí a outubro, matéria a por aí. gente teve no primeiro semestre de 2000. de 2023. Primeiro semestre de 2023 teve esse projeto. 6 meses e a gente, tipo, tá bom, tchau. Vamos viver o resto. E aí a empresa mesmo começou, assim, com esse projeto. E a gente diz que foi mais nesse ano, assim, que começou a embolar mais. Então, tipo, quando a gente lançou a Trix para as pessoas. Talvez, eu acho que a matéria foi em 2024, eu acho. Eu acho Tu tá que com... Então, Tu falou. eu errei, gente, perdão. Mas são muitas então é empresas. bem embrionário ainda, né? também, tem aí um esse ano, assim, um ano e que- meio. Que nós conseguimos uma parceria com o Grupo Zogby, né? Uhum. Que nós Isso. viramos a terceira empresa do Grupo Zogby. Então, e foi em janeiro que eles lançaram uma ativação de marca da Zogby Imóveis. E aí a Isso. gente entrou como terceira empresa do grupo, né? Que tem a Zogby Imóveis, a Renova e a Trix. Legal. É. E quais são os próximos passos na Trix? O que vocês pensam em fazer? Então. Aí pensar essa coisa pra você. A estrategista. Ai, a gente quer, assim, expandir muito. O nosso foco tá em empresas que realmente enxergam o marketing como fundamental.
E também a gente planeja criar essa autoridade também em Curitiba. Sim. Eu vejo muito isso, porque eu vou ficar lá, né? Então, a gente quer trazer mais funcionários, assim, parceiros estratégicos para lá. E também aqui em Porto Velho se consolidar ainda mais. A gente, tipo, realmente tem essa visão ampliada na questão geograficamente. Como a gente já tem um cliente agora em São Paulo, a gente vai ficar rodando mesmo. E a nossa visão é estruturar esse último semestre bastante os nossos processos, esses clientes novos, fidelizar muito mais eles. E também, de alguma forma, criar mais conexões em Curitiba. Sim. Fazer mais networking lá. E quando as meninas voltarem, isso vai estar mais sólido. Então, eu vou poder tocar, talvez chamar mais alguém pra estar comigo no time lá, né? Porque não dá pra gravar, editar e gerir tudo ao mesmo tempo lá em Curitiba. E aqui também, a gente quer aumentar um pouco o time. Não muito, assim, mas de uma forma estratégica. Trazer pessoas certas que enxergam o marketing e trabalham duro pra isso. A gente tem muita visão de inovação, porque a nossa faculdade é pegar algo antigo e transformar, assim, não, às vezes não inventar a roda, mas, tipo assim, realmente inovar naquilo que a gente tem. Então, a gente também tem uma visão de trazer inovação na Trix nos Isso. processos, ou algum produto, não só tá servindo, Ah. prestando serviço, mas a gente quer bolar algum infoproduto, alguma coisa que não limite, assim, as barreiras, assim, a gente quer realmente algo escalável. Mas é algo que a gente ainda tá trabalhando e pensando. Isso. Mas isso é importante, é vocês pensarem sempre no próximo passo, né? Sim. O que fazer depois, né? Sim, isso aí. E também, semana passada, a gente começou a desenvolver um método Trix, que a gente já tem feito com outros clientes, e a gente quer lançar isso como produto mesmo, Isso. pra quem não quer um planejamento todo mês, assim, né? Ser um cliente Recorrente. recorrente. É tipo um gancho pra gente poder Sim. vender, mas a pessoa gerar tanto interesse que vai virar nosso cliente recorrente. E se você também não tem interesse, mas você vai ter acesso ao nosso método consultoria. É mais, nessa área de consultoria, assim, é bem legal. A gente vai estar explicando mais sobre isso nas nossas redes sociais. Legal. Bom, eu sei que vocês estudaram juntos, né? Vocês falaram que tiveram outros projetos também que vocês trabalharam. Conta um pouquinho desses outros projetos. O que era, Isso. o que ele fazia? Então, Fala, que além você ama. da gente ter a Trix, a gente tem mais 2 empresas. É a Magnolia Clothing, que é uma marca de roupa feminina cristã. Então, é para esse alvo, para esse público-alvo feminino, né? Que é roupas mais assim, descoladas. Só que, né, com estampas que refletem a imagem do Senhor, assim, sabe? Uhum. E também nós temos a Asteria, que é uma empresa focada em agentes de inteligência artificial. Então, nós temos 3. A Estela, que ela é uma agente de agendamento. Ela agenda consultas, reuniões para você, Sim. compromissos. Então, ela é bem legal. Tem também o Vitor, o Léo, na verdade, perdão. O Léo, que é de vendas. O nosso agente, É nossos Léo. agentes. E ele fecha a venda ali no WhatsApp direto, ele manda link de pagamento, então ele também tira dúvidas Uhum. sobre o negócio. Todos os 3 tiram dúvidas sobre a empresa. É. E tem também a Celeste, que ela é de contratos. Então, se você é uma empresa que tem que fazer muitos contratos, que nem a Trix, que tem que estar sempre bolando o contrato e tal, ela automatiza essa área e ela já coloca o nome do cliente conforme ele passa. E ela faz toda essa parte, né, que a gente teria que parar e fazer. Então, é para trazer automação para as empresas. E aí todas elas estão funcionando hoje. Não. Na verdade, só a Magnólia. A Magnólia Mas só essa tá é a Magnólia de roupas. Isso. E quem é a pessoa que faz o desenho das roupas? É a gente. Vocês. Eu vou dar um crédito também pro meu namorado. Meu namorado É verdade. é designer, então a gente já montou a nova coleção. Isso. E da também Magnólia. tem a Laura. A Laura também, que é uma amiga da igreja, ela também é designer. Então, eles ajudaram muito a gente no processo criativo. A primeira peça que foi lançada na Magnólia, por enquanto, foi a gente que criou o design. Mas essas pessoas, né, o meu namorado Azaf, o nome dele, e a Laura também ajudaram muito a gente como designers nessa nova. próxima coleção. A gente E ainda hoje em não dia- lançou. E vocês vão produzir? Já tem onde produzir? Já. A gente só tá... Sem tempo. sem tempo também com esse... E essa Aster, né, a nossa empresa Aster, que é dos agentes, Uhum. ela é nosso TCC.
Então, a nossa faculdade não faz um TCC tradicional, é Sim. realmente mão na massa real. Então, a gente tem que fazer essa empresa rodar e vender, e a gente planeja continuar com ela, porque a gente gosta muito dessa área também, de tecnologia e tudo. Então, a gente tá focando muito nela pra gente poder alavancar isso, tocar, e é mais escalável essa empresa. A Magnolia é um pouco mais detalhe, a gente tem que estar em cima, a gente já tem todas as estampas prontas, É. E mas como a é gente que- ainda não lançou. Ah, tá. E vocês já sabem onde produzir ou estão procurando? Olha, a gente Não teve, fechou com não nenhuma fechou com marca. ninguém, mas a gente Isso. tem algumas Alguns indicações, uns lugares lá perto de Curitiba, Mas sempre tá aberta a conhecer gente sempre nova, aberto. Entendi. aprender outras pessoas. Aí, então, vocês têm bastante coisa para fazer, né? É, Sim. isso. Bastante. E essa de roupa, vocês pretendem o quê? Lançar a loja física ou online? Por enquanto, a gente tem o e-commerce já. O site já tá pronto. A gente já fez aquela primeira peça, né? A gente Moletom. vendeu até, inclusive, pro Maranhão. Uhum. Foi algo bem legal, assim, Nordeste, comprando moletom. E já venderam quantas peças? A gente fez uma edição bem curta, acho que foram umas 12 peças. 12. Aí a gente 15. vendeu todos. As 12? Aham. Isso, Isso. foi bem modelo. Então, até. já, Foi já... MVP. Pois é, esse MVP já se provou que funciona, né? Sim. Vocês já têm o PMF, né? Sim. Isso. E quais são os planos para produzir mais peças e colocar lá? Tem previsão? Ah, eu queria até o final do ano a gente mandar, assim. Porque a gente tava. A Trix foi até uma solução pra gente conseguir mais dinheiro pra poder investir na Magnolia. E a Magnolia, qual é o site? Se as pessoas quiserem pelo menos ver qual é o site de vocês? Posso pegar aqui, mas eu acho que é Magnolia Clothing. Ah, tá. Ah, Eu acho que é magnoliaclothing.com.br. Pronto. Depois Pronto. a gente coloca aqui Isso. no vídeo o site. Aí tem a Astra, né? Aster. Aster, de inteligência artificial. Isso. Se alguém quiser contratar, já pode? Pode! entrar em contato ali no... A gente vai colocar o arroba do Instagram pra você Sim. passar. E você entrando em contato com a gente, você já fala direto com a Estela. Então, você já consegue testar No nosso a nossa Instagram. gente. Tá Sim. na nossa DM do Instagram, a Estela. Ela já tá integrada lá. E ela já vai marcar uma reunião com você, pra gente falar sobre ela. Legal. Então a gente falou da Magnolia, falou da Trix, E da Aster. da Aster e tem uma outra. Qual que era a outra? De contrato que você falou? Não, Ah, ela tá dentro ela dentro tá da dentro da Aster. Ah, tá, é uma, entendi. É uma agente. Entendi. São 3 agentes Aham. dentro da Da Aster. E que se integra com o WhatsApp. Aham, e Isso. outra. Legal. Instagram também. Uhum. É. E além disso, existe outra? Estão Por enquanto. pensando em outro tipo de negócio? Eu sempre fico pensando assim, mas eu acho que ainda não. A gente tá Isso. bem focada nesses, então, quando a gente voltar agora pra faculdade, que a gente tá voltando no último semestre, talvez Nasce vire algum alguma bebê. coisa aí, mas por enquanto a gente tá focando nisso, assim. Principalmente na Trix, né? Então, a gente tá buscando trazer inovação naquelas que a gente já tem, pra também a gente não dar passos maiores que a perna, então fazer tudo com excelência. Mas a gente sempre se viu como empreendedoras, então daqui uns anos, não, daqui a alguns meses, a gente nunca sabe, a gente pode estar inventando algo ainda melhor. E me diz uma coisa. Quem vocês começaram, você também tem 21? Sim. Pois é. Vocês começaram, sei lá, com 20, 19. O que vocês falariam para quem tá com essa idade, ou 17, 18 anos, que quer empreender? Vocês dariam algum conselho para essas pessoas? Assim, porque com certeza eu vejo hoje que tem muitas pessoas, cada vez mais, pessoas que não querem fazer faculdade porque não sabem do que fazer, né? E são dados estatísticos que provam que a cada ano aumenta o número de pessoas que não querem fazer faculdade porque não sabem. Aí ela não quer fazer direito por fazer direito, e eu acredito que o empreendedorismo é o caminho para qualquer pessoa, né? Independente do que ela escolher, a pessoa empreendedora ela consegue, mesmo trabalhando em outra empresa, ela consegue desenvolver coisas, ideias novas dentro da empresa. Sim. Que conselho vocês dariam para quem quer empreender, mas ainda não sabe como começar? Eu tenho alguns conselhos. Eu acho que o primeiro passo é você se conhecer, é você saber no que você é bom, nas suas habilidades, no que você gosta e você se vê fazendo. E isso é muito testando, assim, sabe? A gente não se conhece parado. Então, é buscando desenvolver habilidades e você tá cercado de pessoas que te levem a esse lugar.
É. Então, sempre falam, né, que a gente é a soma das 5 pessoas ao nosso redor, A gente é a média, média. né? A média. Então, a gente tem que estar cercado de pessoas que querem chegar nesse lugar. Então, buscar mentores, buscar sócios. E sócios não são pessoas... Aqui, o caso, a gente tem que é amigo, né? Mas a gente realmente tem que estar perto de pessoas que querem complementar, assim. É. Então, cerque, se você é essa pessoa, cerque de pessoas que querem ir para o mesmo lugar, que você vai aprender junto com elas, escutar os conselhos dela. O meu pai é uma dessas pessoas que eu pude estar sempre perto, ele me aconselhando junto com a minha mãe. Então, se você não tem, no caso, seu pai, mas busque um amigo de algum amigo, não tenha vergonha, porque a gente sempre precisa de pessoas para empreender. É. Eu acho que é isso. Eu tenho também uma coisa que veio em mente, assim, que é diferente do que a Emily falou, mas, tipo, acredito muito, assim, que o mundo é dos fazedores. Uhum. Então, se você tem uma ideia e você consegue desenvolver ela, comece. Porque na nossa faculdade a gente já teve várias ideias que se a gente também tivesse continuado, já poderia estar, tipo, famosos, tipo, milionários. É que, assim, o nosso curso, o nosso reitor, acho que vai sair um Elon Musk e tudo. Mas, assim, é possível, né? Quero. Por que não, né? Por que não? A gente É. quer ser a primeira startup de sucesso do curso. Mas a gente já viu várias coisas, assim, que a gente teve ideias e a gente não botou em prática. E, assim, passou meses e alguém tava fazendo já. E a gente, meu Deus, essa empresa aqui, a gente poderia ter feito isso. Tipo, a gente fica, meu Deus, bora. Então vamos. Tipo assim, não perca tempo, tipo, se duvidando, achando que tem que estar perfeito. Né? Nesse semestre, a gente teve uma matéria sobre business, assim. O nome é imenso, que eles colocam os nomes diferentes. Mas a gente leu vários livros, assim, de 0 a 1, o outro, Startup Enxuta, que fala muito sobre a gente testar. A gente tem um método, tipo assim, faz o MVP, testa, pega as métricas e vai. Arruma, mexe de novo, organiza, mas não fica esperando tudo ficar perfeito. Porque senão você nunca vai conseguir. Várias empresas de sucesso, startups de sucesso, começaram, entregaram um produto super, assim, bugado, muitas vezes, que não funcionava, mas as pessoas usaram, deram críticas e eles continuaram refazendo, melhoraram. E hoje são o que são. Então, eu acredito que o mundo é dos fazedores também. Então, você encontra uma equipe, como a Emily falou, que quer fazer, que tem as habilidades, que te complementa, só vai. Eu acredito nisso. Também outra complementando mais o que as meninas falaram, eu vejo também nessa questão de você perseverar na empresa, assim, sabe? Porque é dia após dia. Então, vem desafios, às vezes a gente tá lá em casa e, tipo assim, tem reunião, tem isso, tem aquilo, a gente tá com muita demanda, mas a gente tenta respirar e cumprir o que a gente tem pra fazer e fazer, tipo, todos os dias mesmo um pouquinho, assim. E que nem a Sofia falou, não espere tudo ficar perfeito pra você começar a empreender. Então, dê um passo de cada vez, assim, comece algo mesmo e você vai ajeitando, remodelando, assim, que nem a gente tem feito com a Trix. E eu acho que isso que a Emily falou é muito importante, a conexão com pessoas, assim. Isso na Trix foi algo, tanto a nossa conexão como sócias, mas também com o César Zogby como mentor, assim, dele tá ajudando a gente. E desse networking, de conhecer pessoas, amigas empreendedoras, amigos que também empreendem nessa área, assim. Então, sempre tá buscando pessoas pra estar te ajudando. Porque senão, se você quiser caminhar sozinho como um lobo solitário, você não consegue. Eu vejo que isso é crucial no mundo do empreendedorismo. Na verdade, uma empresa nada mais é do que um número de CNPJ em cima de uma quantidade X de pessoas, né? Isso aí. E, assim, eu gostei daquilo que você falou de resiliência, porque muitas vezes as pessoas olham uma empresa que deu certo e falam assim, foi super fácil, eles deram sorte, né? E, na verdade, ser empreendedor está sempre em risco, colocar a sua vida, o teu nome, o teu patrimônio em risco, porque empreender não é fácil no Brasil, principalmente. E, assim, a pessoa que não é resiliente no empreendedorismo, a chance dela ficar pelo meio do caminho é muito grande. Todos os exemplos que eu conheço de pessoas que eu admiro, de empresários que eu admiro, todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas passaram dificuldade, tiveram muitas dificuldades, mas perseveraram e conseguiram chegar lá, né? E hoje, principalmente os jovens, eles
pensam muito de forma imediata. Então, se ele começa uma empresa hoje, ele quer que no outro mês ele já esteja ganhando dinheiro, faturando, e não vai ser assim, né? Uhum. Então, eu acho que vocês têm uma grande vantagem, que vocês já têm esse conhecimento de que a empresa ela tem um tempo para maturar. Então, isso ajuda muito a vocês, porque a geração de vocês, que é a geração Z, ela tem um comportamento diferente Sim. de todas as outras gerações, assim como a geração Alpha, né, que é de 2010 para cá, também tem um comportamento diferente, mas mais parecido com a Z. E hoje a grande questão das empresas se adaptarem a essa nova geração que pensa de forma diferente, Uhum. né, de todas as outras que passaram. Então, isso de vocês pensarem dessa forma, de trabalhar, de fazer, acho que vocês já têm um meio caminho andado aí. E sobre pessoas, vocês estão pensando em contratar gente? Como é que é? Estão precisando? A gente tava falando isso hoje. Agorinha. Algumas horas. A gente pensa assim, em contratar mais uma pessoa ainda esse ano, ou no máximo no início do ano que vem, mas já tem um estagiário ali, já ia ajudar. Mas é algo que a gente tá planejando até como empresa, né? Pra aumentar realmente o time. Já que vocês têm várias frentes de negócio, é sim. importante, até porque pessoas novas, elas ajudam a oxigenar as ideias, né? Exatamente. Observar as Eu acho coisas de uma que maneira diferente. Entrega até ainda mais com qualidade e excelência, porque se a gente ficar ali, ai não, eu quero cuidar do meu bebê, não quero que ninguém se mete, mas a gente fica tão atarefada que acaba que vai perdendo a qualidade, e a gente não quer isso, a gente quer sempre entregar o melhor, e para isso a gente entende que precisa também respirar para poder entregar o nosso melhor. E você falou um negócio que é interessante, porque muitas das vezes o empreendedor, ele se apaixona pelo o produto que ele criou, o serviço, o produto que ele criou. E isso é ruim, porque quando a gente se apaixona pelo produto que a gente fez, a gente tem a tendência a não olhar de uma maneira imparcial. Então a gente não aceita crítica, a gente acha que as pessoas estão erradas, só a gente está certo. E tem um livro muito interessante do fundador, um dos fundadores do Waze, que é Yuri Levine, que é Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Que foca muito disso, que é assim, é uma visão míope que os empreendedores têm. E vocês falaram, né, do produto, do momento certo, e eu não conheço nenhuma empresa que foi lançada no tempo certo, da maneira certa. Todas elas nasceram de uma forma muito, às vezes até rudimentar, Sim. e depois elas foram melhorando, né? Eu aprendi uma coisa com um cliente meu lá no Rio, há uns 20 anos atrás, pelo menos, que ele falava assim, o ótimo é inimigo do bom. E eu vejo muita gente falhando porque ela espera ter o ótimo e nunca vai chegar ao ótimo. E você só consegue chegar no ótimo depois de um tempo, de maturação, vendo que dá certo, que dá errado. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês se consideram uma startup nas empresas de vocês? Olha, a gente criou assim a Trix para ser meio que uma startup. Mas, com o tempo, a gente viu que a gente estava um pouco tradicional. E a gente até estava pensando nisso há uns, tipo assim, semanas atrás, pouquíssimo. A gente quer não ser uma agência tradicional. Que entrega, se você for ali na esquina, porque muitas vezes a gente já fez várias reuniões de fechamento e aí, tá, fechei com a outra, não, e a gente, tipo, cara, não, a gente precisa ser aquilo ali, tipo, essa startup, né, um modo, tipo, vai estar começando depois, vira uma empresa, né, mas a gente quer trazer algo mais inovador que possa ser mais escalável. Então, tipo, uma agência tradicional, ela não é muito escalável, porque demanda muito. Mas a gente quer trazer algum processo, algum tipo de serviço a mais, que a gente tava pensando, dados, Power BI, algumas coisas assim, que também, o meu namorado, ele tá se formando em gestão da informação, então a gente quer trazer algo diferente, pra gente não ser uma agência tradicional e ser realmente algo mais inovador no mundo do marketing, que eu creio que tem muito ainda para ser Explorado, descoberto isso. Porque se você for uma agência tradicional, vocês vão encontrar um oceano vermelho, não um oceano azul. Porque já tem muitas agências, muitas delas que já estão estabelecidas há muito tempo, já tem um nome forte. Então é aí que vocês têm que se diferenciar, justamente por causa disso. E o modelo de startup ele facilita muito, porque uma das coisas que vocês devem
se lembrar do livro Startup Enxuta, é que é preciso testar rapidamente. Não tem problema em errar, desde que você erre rápido. Só não É. pode errar e Uhum. continuar naquele erro muito tempo, né? Por isso é que o modelo de startup eu acredito muito que dê certo, porque ele traz algumas otimizações que as empresas tradicionais muitas vezes não Isso. conseguem enxergar. Uhum. E aí eu vejo no ramo que vocês trabalham, né, desde imobiliária, de construção civil, de marca pessoal, né, do César e da Roberta, que vocês trabalham a marca deles. Tem algum segmento que vocês queiram ainda explorar, que vocês ainda não trabalham? Ah, eu queria trabalhar com esse segmento que eu acho interessante. Eu queria. É. Eu queria a parte de estética também. Uhum. Você ia falar essa? Eu ia falar algum médico ou alguma clínica de alguma coisa. Eu acho interessante, eu acho legal, assim. Porque é algo que envolve também para o consumidor, né, para o cliente, algo da autoestima, do cuidado. Então, o marketing, ele tem até um outro olhar, assim. Então, eu acho interessante, é algo que a gente quer atingir, assim, nesse mercado de, às vezes, de dermatologia, né, alguma coisa assim. E vamos lá, eu sei que vocês já falaram muito que vocês são muito ligados nessa parte de igreja. E vocês têm algum projeto para trabalhar com pessoas que queiram aprender, que queiram se desenvolver, mas que não têm talvez condições para fazer uma faculdade, fazer um curso melhor? Ou que estejam ainda no ensino médio, né, que podem, como aconteceu com você, né, Emily? Você fez um estágio e você viu que Uhum. o empreendedorismo era aquilo que você queria e você teve a certeza, a partir dali mudou seu posicionamento. Vocês pensam alguma coisa em relação a isso? Com- Algo social para desenvolver as pessoas? Com certeza, a gente veio aqui essa semana, visitamos aqui a Rap, né? Uhum. E aí a gente ficou, nossa, cara, que legal. Eu fiquei, assim, muito maravilhada com a estrutura que tem. E eu fiquei, nossa, eu quero muito isso, assim, essa parte de educação, trazer essa questão de marketing mesmo e também de empreendedorismo. Eu sempre pensei isso, de quando voltar para Porto Velho, trazer esse pensamento empreendedor. Então, impactar a minha cidade também, porque eu me movo muito pela minha cidade. Eu creio que Porto Velho vai crescer muito nos próximos anos. Então, é algo que eu quero também ajudar nesse crescimento. Então, não só ver de longe, mas também tá ajudando nesse crescimento, tá impactando a educação de crianças, ou de adolescentes, ou de jovens. Então, esse pensamento empreendedor que eu vejo que muitas pessoas não têm. E que é algo lá em Curitiba que a gente vê normalmente, assim, sabe? Adolescentes empreendendo, abrindo seu e-commerce, e, tipo, a gente não vê muito isso aqui. E eu acho que é algo legal a gente sempre tá ajudando, dando dicas, já que a gente sabe muito sobre vários ramos do mercado, assim. Ali na faculdade a gente aprende bastante. Então é algo que eu quero também trazer, eu creio que as meninas também começar algum projeto. Não é algo que a gente, tipo, já conversou sobre, mas a gente sempre Sonhou juntos. sonhou. É. Sim. É que eu acho que isso é muito importante, a gente retribuir aquilo que a gente conseguiu, né? Uhum. Vocês são abençoadas pelo fato de poderem estar morando numa outra cidade, numa faculdade particular e tudo mais. Então, assim, eu sempre penso, e aqui eu faço também na Rap, é de tentar retribuir um pouco daquilo que a gente conseguiu, porque nas pequenas coisas que você pode mudar o destino de pessoas, né? Exatamente. Quantas Emilys não estão aí querendo empreender, só que não sabe como, Uhum. não teve a chance de estudar numa boa faculdade, que tem um direcionamento moderno, um direcionamento para inovação, para empreendedorismo, e que gostariam de ter alguma chance, né? Porque muitas das vezes precisa só do empurrãozinho, o resto a pessoa ela anda por si própria, né? Então, eu acho muito importante vocês pensarem nisso para retribuir todo o conhecimento que vocês estão tendo agora. E não são todos que vão poder fazer isso, né? Sim. Até a palestra que a gente vai fazer agora no sábado, né? A gente vai fazer uma palestra com inscrição gratuita e tudo. A gente começou, acho que é o início de alguma coisa que a gente quer montar aqui em Porto Velho, algo social. Então, a gente vai estar falando sobre marketing, um pouco de empreendedorismo. E eu sei que nessa palestra vão alguns adolescentes que ainda estão na escola, vão algumas pessoas ainda jovens que têm o sonho de empreender, mas não sabem como. Então,
eu e a Emily, que a gente vai voltar, a Sofia também, que tem essa ligação com Porto Velho, independente mesmo do lugar, a gente sempre pensou em como a gente pode realmente transbordar daquilo que a gente viveu em Curitiba, até porque as pessoas, às vezes, só precisam que outras pessoas acreditem nela para elas Sim. começarem a acreditar nela, sabe? É. Então, a gente realmente tem esse sonho de montar algum projeto social que ajude as pessoas a despertar, que elas não precisem, por exemplo, como falou, fazer medicina ou direito para ser bem-sucedida ou para Sim. ser realizada. As pessoas, eu acredito que cada um aqui na Terra tem um papel específico, tem algo que pode brilhar e não precisa ser literalmente no algo tradicional, mas quem quer fazer algo diferente tem essa oportunidade. Então, a gente, como empreendedoras novas, né? Às vezes eu fico olhando, caraca, eu saí de casa assim tão cedo, tô voltando totalmente diferente. As pessoas não precisam ir para Curitiba para saberem que elas têm essa oportunidade. É trazer esse empreendedorismo, realmente vem delas, vem das habilidades dela. E a excelência, né? É fazer o melhor que a gente tem com os recursos que a gente tem. Então, não é fazer o melhor com os melhores, sei lá, gravar um vídeo, por exemplo. Você não precisa ter a melhor iluminação, o melhor tripé, a melhor câmera para você ser uma influencer digital, você ganhar autoridade no mercado. A gente viu que hoje em dia tem muitos influencers que eles começaram pequenos. Com um celularzinho simples. Exatamente. Maioria, né? Então, a gente quer realmente trazer essa mudança, esse mindset diferente para as pessoas que estão aqui. E eu vejo também que hoje uma das características mais importantes que as pessoas podem ter é a criatividade, que ela está muito em baixa, porque essas últimas gerações, tanto a Z quanto a Alpha, elas nasceram já no mundo conectado. Então, Sim. é o tempo todo com tela, consumindo tela e consumindo um conteúdo feito por terceiros. Esses terceiros, sim, que são muito criativos, que criam coisas que vão ser consumidas por muitas pessoas. O que vocês pensam sobre criatividade? O que vocês fazem para desenvolver criatividade? Eu acredito que, assim, também a gente tem várias ferramentas que nos ajudam a criar, né? Então, por exemplo, também a gente faz muito brainstorming, assim, na nossa coisa. Uma tem uma ideia disso e vai trazendo e vai aquilo. E também a gente tá conectado, assim, lendo bastante sobre o assunto específico ou sobre, sei lá, qualquer outra coisa, a gente pode ter uma ideia sobre algo. Tá conectado com o direcionamento da sua empresa, sei lá, marketing. Quero ter mais criatividade no meio marketing. Então, tá se inspirando nessas pessoas, mas também trazendo a sua essência, o seu lado. Porque tem vários, tipo, influenciadores ou agências muito legais que fazem vídeos muito legais, mas também a gente quer fazer, mas a gente não precisa fazer igual. Então, qual que é o nosso lado, assim, que é o único que a gente pode desenvolver? Tá realmente olhando como inspiração, tá lendo sobre o assunto, estudando sobre o assunto, e também, às vezes, quando você tá relaxando, você tem uma ideia. Então, tipo, não tá preso, quando a gente fica muito, né, focado, precisa ter uma ideia, Sim. a gente fica, e aquilo vira um bloqueio criativo. Então, tipo, relaxar, continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo, que, assim, meu processo criativo é muito assim, eu tenho que estar estudando sobre as coisas, lendo, mas também confortável com isso, e às vezes, tipo, muitas vezes no meio do banho eu começo a ter ideia. Então... Isso acho que acontece com todo mundo, né? Acho que todo mundo já teve uma ideia tomando banho. E você, Emily, como é que você usa o seu processo criativo para desenvolver? Então, eu vejo muita referência no Instagram, no TikTok, assim, algo que eu também sou muito impactada. Eu acho que isso na geração Z é algo diferente, assim, que a gente vai vendo coisas, vai vendo muita rede social e a gente vai aprendendo. Então, não só copiar, né? Claro que não, mas, tipo assim, reinventar o que a pessoa tá fazendo, assim, sabe? E também leitura, assim, isso é uma coisa que a gente da Trix até deixou, tipo, cada uma lê um livro sobre certo assunto pra gente ir se complementando. Isso é uma coisa muito boa também. E é sempre ter esse momento mesmo de relaxar, sabe? Assim, eu vejo que na igreja também, quando eu lidero a comunicação lá de um ministério, então, quando eu tô também orando sobre criatividade, eu vejo que isso ajuda muito, assim, sabe? Eu realmente tenho um momento de eu não pensar só em ser criativa, mas, tipo assim, também esperar, né, a criação vir, assim, não ser algo, tipo, forçado, sabe? Exatamente. Eu acho que a criatividade, ela surge também nos problemas.
Uhum. Então, a criatividade, ela não tá só, eu quero inventar algo novo, mas você olhar um problema e tentar tirar algo ali de novo. Então, muitas vezes que a gente teve que ser criativa na Trix é porque veio um BOzinho. E aí a gente vai lá e pensa. E eu sou uma pessoa que eu me considero bastante criativa, assim, porque eu sempre tive contato muito com a música, eu canto, eu escrevo poemas, eu sou mais assim, essa parte, mais good vibes. E aí eu gosto muito de me conectar comigo e me conectar com Deus e eu ter o meu momento, e que nem a gente falou de relaxamento. Então, hoje em dia eu vejo que a geração Z e a Alpha realmente tem essa dificuldade em parar. Elas querem tudo pra ontem. Se você não fizer um vídeo bom nos primeiros 3 segundos, ela já passa. Então, elas estão sempre aceleradas e isso desenvolve nas pessoas um pensamento acelerado. E aí eu vi que eu tava com esse pensamento acelerado, né? Porque eu sou geração Z também. Uhum. E aí foi algo que eu tava trabalhando, que no chuveiro eu falei, eu vou me conectar com a água do chuveiro. Então eu não pensava mais nada. Eu falei, a água do chuveiro está batendo em mim. Porque às vezes eu ficava tipo assim, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. E ali eu não era criativa. E aí quando eu fui me conectando com o agora, com aquilo que eu quero, algo mais tranquilo, assim, eu fui sendo criativa. Eu começava a pensar em soluções legais. Eu não ficava só atrelada ao que eu tinha que fazer. Então, acho que a criatividade, ela vem quando surge algum problema. E você para, reflete, se conecta com você. E aí ela surge, assim. Não acho que é algo que você tem que estar frenético. Não, a criatividade, ela é algo natural. E para isso, a gente precisa exercitar ser criativo. Eu acho que hoje em dia a geração tem músculo, dificuldade. assim. É tipo um músculo. A geração Z tem dificuldade em exercitar, passar pelo processo. Porque para você passar pelo processo, você tem que parar. E já elas não querem parar, elas querem continuar, elas querem ir pras coisas. Então envolve esse momento de se aquietar e se conectar, sabe? Eu faço muito isso. Eu me conecto com Deus. Quando eu vou escrever, por exemplo, eu paro, boto uma música que não tenha letra nenhuma, só um barulho. E eu começo a fluir nos meus poemas, eu começo a fluir nas minhas ideias, desenho, essas coisas. Legal. Vocês têm alguma referência que vocês se espelham, assim? Essa pessoa é minha fonte de inspiração em termos de trabalho. Como é que é? Eu acho que uma empresária que a gente vê bastante e a gente se inspira é a Luana, da Last Clothing. Ela é mais jovem também. Eu adoro Ela a tem, história tipo, dela. a nossa idade. E ela é Por tipo aí, assim, assim. tem uma empresa. Ela é milionária já. Ela teve o primeiro milhão dela, eu acho que aos 19, 20 anos. E ela começou, acho que na pandemia, alguma coisa assim. E ela começou o e-commerce dela, né, de roupa. E aí eu vejo bastante, a gente vê bastante conteúdo dela, né? Porque ela soube montar uma comunidade, assim, com os seguidores e os clientes dela. Então, os clientes dela fazem meio que a propaganda dela, assim. Ela tem uma conexão bem próxima, ela faz vídeos, assim, leves, não é aquela coisa tão produzida, e ela conta sobre a estratégia dela de marketing, ela sabe se conectar, ela tá sempre atenta às tendências. Então, eu gosto dos produtos dela e gosto da forma como ela gera o negócio dela. Sim, e eu acho que também uma coisa muito legal, assim, dela é que ela não é tipo aquela empreendedora que a gente, tipo, meu Deus, o que ela faz? Tipo, como que ela chegou aí? Cara, ela fala tudo. Tipo assim, a gente tava montando a nossa palestra, né, pra sábado agora, e a gente vai falar sobre comunidade. E assim, eu acho que ela é um dos maiores exemplos de comunidade, assim. E a marca dela, tipo, se você for ver no TikTok, sei lá, tem 300 mil seguidores. Mas ela é milionária, entendeu? E, tipo, tem várias... tem várias, como é que fala? Notícias sobre ela, mas ela sempre fala o que ela faz. Ela, tipo, gente, eu fiz isso aqui, essa é a minha estratégia. Aí as pessoas perguntam, ela interage, não é aquela coisa, tipo, meu Deus, é impossível virar isso, porque, tipo, é só realmente você ter força de vontade, você fazer tudo isso que a gente já tinha comentado e também. E ela, assim, é uma baita empreendedora na idade dela, eu acho ela incrível, assim, eu tava vendo hoje, eu falando pras meninas, eu falei, gente, que incrível, sério, que coisa diferente, assim, porque hoje em dia a comunidade, né, numa marca é essencial, que a gente vai falar bastante sobre isso, é realmente ter os seus clientes vendendo a sua marca, vendendo os seus produtos. Eles acreditarem e fazerem parte, ela tem, tipo, um clube, assim, que é Last Club, e aí o Instagram é privado e tá na bio, assim, para as fiéis.
E eu fico, tipo, cara, e tem, tipo, lá, uns 30 mil seguidores, assim. Eu não sei muito o que eles fazem, porque eu não consegui achar um porquê que tem lá. Mas Tem um provavelmente suspense. tem um suspense, tem aquela coisa, meu Deus, eu preciso entrar. É tipo, hoje em dia, né? A geração Z precisa se sentir pertencente. Sim. Então, tipo assim, a comunidade faz você se sentir pertencente, né? E você, Emily? Então, eu gosto muito da Luana. É uma empreendedora, assim, que eu vejo que tem a nossa idade e a história dela é muito boa, assim. Eu também acompanho, assim, outras meninas no TikTok. A Letícia, ela tem umas 5 empresas, assim. Ela deve ter A 22 gente anos. não sabe o sobrenome de É, ninguém. eu não A né? lembro o Letícia sobrenome. Vaz. A Letícia Vaz, isso. Eu também acompanho eu ela. acompanho muito ela e ela faz exatamente isso. Ela dá, que nem a Luana, ela dá as dicas no Instagram, no TikTok, muito sobre o que ela tá fazendo do marketing dela. Então, não é algo, tipo, secreto, a gente não vai contar. Não, mas ela dá dica mesmo. É. Então, até hoje, eu acabei de mandar pras meninas um vídeo dela falando de uma estratégia que ela tá adotando na empresa dela, que ela tem um e-commerce de roupa. E aí ela tava falando que é um grupo, assim, de fidelidade que ela vai fazer. Então, tantas peças você pode concorrer a uma consultoria de imagem e tal. Então, é muito legal. E ela sempre dá muitas dicas boas, assim. E ela é parceira de muitas empresas, até da Nuvem Shop, que é a plataforma de e-commerce que a gente usa da Magnolia. Ela tem parceria, ela é uma das, não fundadoras, assim, mas sócias da Nuvem Shop, se eu não me engano. Então é muito legal estar acompanhando essa galera nova do mercado, assim, sabe? Que traz muita inovação. Porque eu vejo que quando a gente vai pensar em referência, né, de empreendedorismo, a gente só pensa nos mais velhos, ou no Steve Jobs, sei lá, o pessoal da Apple, Microsoft, a galera do Vale do Silício, porque eles também começaram novos, tem empresas que nasceram numa garagem, Sim. né? Tem toda aquela história da revolução da tecnologia. Mas pra gente, que tá começando também agora, a gente tá mais atenada, tipo, nas mulheres empreendedoras que estão na nossa idade. Então é legal a gente ter esses dois tipos de referência. Tanto as pessoas que são mais velhas, porque elas também tiveram início, mas também a galera que tá nessa mesma fase e até melhor, né? Porque elas estão num nível ainda maior. E muito importante, mulheres empreendedoras, que cada vez Uhum. mais estão chegando, né, no mercado, né? Sim. Uhum. Antes você via uma quantidade menor, bem menor de mulheres, e hoje essa geração Z e até mesmo de outras gerações, da X, elas já estão com essa pegada de empreendedorismo. E isso é muito importante, porque antes ficava muito restrito, né? E hoje as mulheres, e vocês tendo referência de mulheres, eu acho que contagia mais as pessoas a se inspirarem nelas, né? Com certeza. Agora, me diga uma coisa. A gente falou de vocês, de negócios, da igreja, como influenciou. Agora eu queria saber um pouco mais da vida de vocês. Quem são vocês fora dos negócios? Como Legal. do lado pessoal. Você já falou que você gosta de fazer poesia, música, né? O que mais que você gosta? Eu quero escutar também de vocês. Sim. Esse lado de vocês. Eu me considero uma pessoa muito realmente criativa de pessoas, então eu sempre fui ligada um pouco à arte, assim. Desde pequena, eu e minha irmã, a gente sempre dançou balé. Eu já fiz balé por muitos anos, jazz, dança contemporânea. E a Emily agora, né, falando em terceira pessoa, eu me considero muito uma pessoa que sempre tá voltada à minha essência, assim. Ultimamente eu tenho buscado muita palavra de autenticidade, assim. Eu busco ser eu da melhor forma e da forma como o Senhor deseja que eu seja. Então, eu agora estou bem envolvida na igreja, né? Não tem como. Aqui em Porto Velho também tenho bastante contato com os adolescentes. Então, o que eu mais amo é estar envolvida com as pessoas. Essa parte do cuidado também. Então, eu busco trazer muito a comunicação, assim. Engraçado que a Trix também está envolvida com a comunicação, mas em comunicar, enxergar o outro. E eu me considero também uma pessoa muito energética.
Então, eu sou meio que uma montanha-russa, às vezes. Eu tô lá em cima, tipo, uhul! E aí vem alguma coisa, tipo, meu Deus. Mas eu já me levanto de novo. Então, a Emily Zorgby é uma pessoa que... Muito intensa. Muito Intensa, intensa. falava. E eu tô bem feliz, assim, nessa minha fase. Eu acho que eu tô na melhor fase, assim, da minha vida, assim. E vejo que ainda tem mais, assim, sabe? Eu vejo que o Senhor ainda tem mais pra minha vida. E tô muito feliz com o fim do ciclo da faculdade, assim. E animada com o que vem pela frente, animada com as novas realizações. Se eu fosse olhar pra Emily da adolescência, assim, eu passei um tempo da minha vida adolescente que eu me escondia, sabe? Que eu não era eu, assim, tipo, de falar, assim, sabe? E quando eu era criança já era o oposto. Eu sempre fui, assim, pra frente. E aí, na adolescência, eu dei uma me fechada e aí eu passei, assim, por um processo de estar de novo, assim, nesse lugar, sabe? Então, por isso que eu sempre bato na tecla da gente se conhecer, da gente ser aquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que Ele tem pra nós, né? Então, eu acho que a Emily é essa pessoa, assim, autêntica, falante, que gosta de estar envolvida com pessoas, com arte e liderança. Bom, e você, Sofia? Então, assim, Sofia fora negócios e tudo. Eu me vejo assim, uma pessoa. Eu sempre fui a criança extrovertida, que fazia piada, que ficava falando, que era bagunceira, mas sempre muito estudiosa. Na escola, assim, eu podia estar conversando, tipo, sair com as minhas amigas, mas nas provas eu tinha que tirar 10. Então, eu sempre fui, assim, muito estudiosa e muito organizada. Eu tenho um lado, assim, que eu gosto muito da música também. Eu não canto, assim, em nenhum lugar específico. A Emily canta mais ativamente na igreja. Mas eu gosto muito de cantar. Eu sou apaixonada por piano. E eu tava fazendo aulas de piano, só que muitas coisas, muitos trabalhos, então eu dei uma parada. Mas eu planejo voltar. Então, eu sou esse lado mais também... Eu sou extrovertida, mas eu tenho um lado também de introversão, assim, onde eu fico, tipo, pensando, refletindo. Por isso que eu gosto muito da música clássica, de não ter ninguém cantando e só um instrumento. Tipo, uma orquestra, assim, pra mim, eu saio chorando a noite toda, porque eu acho muito lindo. Então, eu tenho esse lado, assim, muito... reflexiva, detalhista, mas eu também tenho um lado muito, assim, do fogo, então, tipo, eu sou muito certa do que eu quero, determinada, resiliente, sempre fui o lugar, assim, da amiga que toma a frente das coisas, muitas vezes na minha adolescência eu era aquela amiga que, tipo, via alguma coisa dando errado, a menina fazendo algo, Corria pra socorrer. eu ia lá e, tipo, ei... Volta aqui. Gente, não é assim. A mãe. A mãe do grupo, entendeu? Eu era sempre, tipo... Várias vezes eu já sentei com uma amiga minha e falava, tipo... O que você quer da vida? O que você tá... Amiga, vamos, entendeu? Eu ficava, tipo, vamos. Então, eu sempre fui essa amiga de escutar e também de aconselhar. Essa pessoa que eu escuto bastante, mas eu também gosto de estar ajudando as pessoas com... Sei lá, o meu nome se chama Sofia e o significado é sabedoria, né? Eu acredito muito que o significado é muito importante, então eu nunca parei, assim, quando eu era adolescente pra pensar nisso, mas eu me vejo como realmente uma sabedoria, assim, na vida das pessoas, em realmente direcionar, em cuidar, por isso que eu também tô em muitos papéis de liderança na igreja e na minha vida toda eu sempre fui muito a líder do grupo e, assim, eu sou uma mulher muito organizada, então por isso que eu também tô no financeiro da empresa, né? Então eu gosto muito de planejar. Me dá alguma coisa, planeje. Eu gosto de planejar viagens, casamento, gosto de planejar tudo. Então eu tenho esse lado, assim, de ficar focada e eu vou terminar, eu vou fazer isso em tudo, assim. Então eu tenho um lado muito... Não sou tanto, assim, igual a Emily, de relacional, de pessoas. Eu amo estar com pessoas, mas eu também gosto de estar ali, quietinha no meu cantinho. Tá com você mesmo. Né? Aham, eu amo isso, amo. E você, Emily? Eu sou bem um equilíbrio das duas, como a gente falou. Eu sou bem comunicativa, né? Eu sempre tive isso de conversar muito lá em casa. Meus pais falaram que quando eu comecei a falar, eu não parei mais. Mas eu sou muito assim com as pessoas de casa, as pessoas próximas, assim. Eu não sou muito com as pessoas... Eu sou simpática, mas eu sou um pouquinho tímida, assim. Então, é bem um equilíbrio, assim. E eu me vejo também muito a minha família, assim. Eu foco bastante na minha família, em cuidar, honrar a vida dos meus pais, das minhas avós.
Então, eu tenho muito isso, de cuidado com a minha família, assim, e de cuidar de pessoas. Nós três temos muito isso, assim, sabe? O nosso maior propósito é cuidar dessas pessoas, cuidar de pessoas que carecem mesmo de ajuda, assim, sabe? E também essa parte relacional, de amizade, assim, de estar realmente junto, né? Se conectar com as pessoas. Não só, eu vejo que no mundo a gente vive um mundo tão acelerado que a gente não se conecta realmente com as pessoas. Então, eu tenho muito isso, de prestar atenção no que as pessoas estão falando, no que elas estão vivendo, e ajudar de alguma forma, assim. E eu vejo que eu tenho muito esse lado, assim, e de comunicação mesmo, assim. Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E é isso, não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa, mas... Não, mas já deu para entender a essência de vocês. Tem muitas coisas que estão parecidas, outras nem tanto, mas eu acho que esse complemento, né, de uma é mais controlada, mais organizada, outra é menos, mas é mais comunicativa, mais comercial. Eu acho que isso faz muito bem, porque numa empresa, principalmente, se você tiver todo mundo que é bom numa área, você vai ter problema em outras, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês querem fazer que ainda não fizeram hoje? Eu tenho um projeto de fazer isso, ou eu queria... Pode ser negócio, projeto social. O que vocês querem fazer que ainda não conseguiram tirar do papel? Tem alguma coisa? Eu tenho uma, que Fala, é um Jaque. projeto junto, assim. É um produto para Porto Velho, que a gente pensou há um tempo atrás, e aí é um produto que tem lá em Curitiba e que a gente acha muito legal. E aí a gente queria trazer para Porto Velho. Então, assim, é algo que a gente ainda quer desenvolver, é mais uma empresa, então por isso que a gente deixou essa ideia um pouquinho ali de canto, né? Aham. Mas é algo que eu acho muito legal, que realmente vai ajudar no comércio de Porto Velho, realmente vai rodar a economia de Rondônia. Então, é algo que não vai ajudar só a gente, né? Não vai ser algo que vai trazer frutos pra gente, mas sim pra cidade. Então, é um projeto, assim, maravilhoso. Mas segredinho. Mas segredinho. Não precisa contar. E vocês, têm alguma coisa que vocês queiram fazer que ainda não fizeram? Ai, eu tenho, assim, mas não tem muito a ver com empreendedorismo, assim. É um lado, assim, mais espiritual também. É que eu gosto muito de... como eu gosto muito de aconselhar, de falar, e eu tenho muito um projeto que qualquer pessoa pode participar, mas é um projeto que eu quero ter, que eu tenho já, a Emily criou, que é o Mente, Coração e Bíblia, que é um Instagram onde eu, tipo, postava várias palavras, chamei já uma amiga participar, a Emily já participou, e assim, faz um ano que eu não Não posto nada, mas eu não queria que fosse só um Instagram, eu queria que realmente fosse Comunidade. uma comunidade, algo de pertencimento, algo que as mulheres... Eu vejo muito o lado da mulher, né, por ser mulher, mas um lado cristão, assim, onde eu possa ajudar outras meninas mais novas a se desenvolver na fé, a realmente... crescer em conhecimento e realmente falar coisas que eu acredito, assim. Então, eu tenho muita vontade de criar uma plataforma, de escrever livros, de talvez criar, sei lá, um dia ser uma mentora, sobre também negócios e também sobre fé. Então, tem um lado muito grande, assim, com a igreja. Então, o meu namorado também, então eu tenho vontade também de morar fora. Eu quero muito, eu e o meu namorado, né, a gente planeja casar e mais pra frente morar na Itália. A gente também tem um direcionamento de Deus para ir para lá. E, assim, eu quero muito fazer um MBA, estudar, assim, também a área de gestão. Assim, eu quero muito, assim, isso é uma vontade que eu me planejo bastante para ir e também ter essa plataforma, assim, espiritual e fazer livros e, sei lá, essas coisas assim, seja no lado espiritual, que já tem esse mais desenhado, ou no área dos negócios, dos business, mas eu tenho vontade, assim, de fazer um MBA também. Legal. E você? É um Emily? projeto, assim, que eu comecei a desenvolver. Porque, como eu sempre falei, né, eu sempre fui muito comunicativa. E um projeto que eu tenho, assim, na minha vida também tem atrelado às redes sociais, assim, que eu recebi uma palavra no passado e o Senhor sempre me cutucou, assim, tipo, fala mais nas suas redes sociais sobre aquilo que você vive, aquilo que o Senhor deposita na minha vida. Como eu escrevo muito, né, o Senhor começou a falar. E você guarda essas coisas que você escreve? Eu guardo, até às vezes Legal. boto um cadeadinho no meu celular. Eu tenho tanto um diário
escrito e tanto no meu celular. E aí eu guardo tudo. E aí o Senhor começou a falar, começa a transbordar isso nas suas redes sociais, né? Se eu dei pra você, é pra você multiplicar. E aí eu tenho esse projeto, assim, de começar a ser mais ativa nas minhas redes sociais. Sim. E eu tenho o sonho de escrever um livro, que nem a Sofia falou. Como eu amo escrever, eu sempre quis escrever um livro. E é uma meta, assim, na minha vida. E acredito que daqui a uns anos eu vou começar, assim... Teve uma vez que eu comecei, mas eu senti que ainda não era a fase. E aí eu sinto que já essa fase vai chegar, de eu começar a escrever um livro. E morar fora também é um sonho meu e do meu futuro marido. Mas são esses 2 sonhos, assim, morar fora e esse envolvimento mesmo com a igreja, assim. Eu tenho muito esse lado pastoral que a gente fala. O meu namorado, ele é filho do pastor, né? Então, e eu sempre estava envolvida a cuidar de vidas. Então, eu acredito que esse meu lado de redes sociais, que é aquilo que o Senhor tem me chamado para transbordar livro e cuidado, tem muito a ver com o propósito que ele me chamou além dos negócios, assim, né? Como eu falei da questão da medicina, né? Que eu achava que eu ia cuidar de vidas na medicina, mas ele me chama para cuidar na igreja. De outra forma. De outra forma. Legal. Então, agora, pessoal, para a gente finalizar, eu queria abrir para cada uma de vocês dar a última mensagem, falar algo que vocês queiram falar, ou planos que vocês têm agora em termos de apresentações que vocês estão fazendo, né? Sábado agora vocês vão fazer uma apresentação, só que acho que não vai dar tempo de ir no ar Sim. esse episódio, mas tem outras coisas que vão vir? O que vocês querem falar agora? Primeiramente, queria agradecer também a oportunidade, Tony. Assim, nosso primeiro podcast, então a gente tá muito feliz, né? No início a gente tava tipo, meu Deus, como assim? Mas assim, foi super legal, agradeço Não é tão muito. difícil, né? Não é, a gente realmente se sentiu muito à vontade. Então, muito obrigada por essa Eu que oportunidade. agradeço vocês. Sei que a agenda de vocês está apertada, né? É. Quando é que vocês retornam para Curitiba? Eu e a Emily, a gente vai na segunda-feira agora à tarde voltar. E a Emily vai só no domingo, no outro. Não, na segunda. Na segunda vai De chegar. madrugada. Eu tenho uma semana a mais que É. elas. Mas isso não é por causa do namorado, não. Não, imagina! Será? Várias coisas. Ou é por causa dos pais? Eu amo essa cidade. Mas enfim, a última mensagem, assim, eu queria deixar para as pessoas que estão assistindo, para realmente, quem quer conhecer a Trix, quer conhecer o nosso trabalho, a gente realmente a gente é tudo isso que a gente comentou hoje, mulheres empreendedoras que têm um sonho muito maior do que sucesso financeiro, mas realmente ajudar pessoas, ajudar marcas a se posicionarem e também os nossos outros negócios, a nossa startup, a nossa marca que futuramente vai rodar mais e também quem está assistindo se realmente sentiu algo, eu quero empreender ou eu quero também saber um pouco mais sobre a história delas, quero conversar com elas, pode ser homem ou mulher, não tem isso, que é realmente uma ajuda, pode conversar com a gente também tá super disposta a dar conselhos, por mais que a gente não tenha uma experiência longa, mas acredito que a gente tem algo a agregar, então eu quero dizer para quem realmente sentiu esse desejo de empreender, comece, vá atrás, se especialize e tudo que a gente falou, não espere estar perfeito, comece e tenha perseverança. É isso. Eu vou complementar aqui, né, para agradecer novamente o Tony e falar que essa oportunidade aqui foi o início de muitas coisas, assim, eu acho que é o começo da Trix e obrigada por acreditar naquilo que a gente... Sim, com certeza. Naquilo que a gente faz. E pra galera que tá assistindo, não subestime o seu sonho, não subestime aquilo que você tem sentido no seu coração, aquilo que você tem vontade de fazer. Que nem a Sofia falou, comece, não tenha medo, busque as pessoas certas para estar ao seu lado, pessoas que acreditam em você, acreditam no propósito, e realmente seja fiel àquilo que o Senhor também tem te dado, àquilo que você tem visto, que você carrega na sua autenticidade. Não tente ser igual às pessoas. Você é único, então seja você mesmo da melhor forma possível.
E é isso, gente. Empreender é cheio de altos e baixos, de desafios. Mas se você realmente sente que esse lugar é seu, não desista. Que muitas das vezes nossos sonhos são maiores do que a gente. E a gente tem a vontade mesmo de deixar um legado, assim. Não pense que o seu sonho vai morrer, assim, quando você morrer. Mas realmente pode impactar outras vidas e outras vidas serem impactadas pelo seu negócio. Então, se você tem vontade de conhecer mais do nosso trabalho, trix.mkt é o nosso Instagram, que é Trix Marketing. A gente está realmente disponível a falar com vocês, tanto no nosso Instagram pessoal também. Continue acompanhando. Vai ter mais eventos da Trix aqui em Porto Velho, em outras cidades. Então, esteja atenado nas nossas redes sociais. Passa também o Instagram pessoal de vocês, Sim. para quem quiser entrar em contato. Isso, o meu é @emilizogby. E aí a gente vai deixar escrito. Eu vou soletrar, que é Até porque o sobrenome não é fácil, né? Não, é um sobrenome diferente, vem do Líbano, então não é brasileiro. Então é Emily com Y no final, só um L, e o sobrenome é Zoghbi. O meu é Sofia Zogby. Zoghbi e o Sofia é com F. E o meu é Emily _Severino 13. É meio diferente. É bem diferente. É né? bem diferente. Tem um recado? O recado que eu tinha pra dar, assim, realmente, que as meninas falaram é algo muito legal, realmente você perseverar nesse mundo do empreendedorismo e você não olhar só pra você mesmo, assim, sabe? Você vê as dores do mercado, se você quer empreender, você tem que pensar como um consumidor. Não só como, cara, eu quero fazer grana. Não pense só nisso, sabe? Pense realmente em algo que vai solucionar a vida das pessoas, os problemas das pessoas, que aí você vai estar atingindo o alvo certo. Eu vejo muito isso, sabe? E também agradecer a oportunidade do Tony. Realmente a gente tá aqui com só 21 anos, mas é muito legal a gente já tendo muito aprendizado com os empreendedores de Porto Velho e essa parceria que o pessoal aqui tem, sabe? Eu queria agradecer a vocês. Eu sei que o tempo de vocês está apertado aqui. Pela oportunidade de virem aqui contar uma história tão legal de vocês. Eu acho que vocês ainda estão no começo de uma jornada longa de sucesso, e eu acredito no sucesso porque vocês conseguem aliar duas coisas que são muito importantes, na minha opinião. Primeiro é o caráter pessoal de vocês, a essência do ser humano de vocês é uma essência muito boa, e isso é mais do que 50% para mim, e vocês têm essa essência, dá para perceber isso. E a outra é que vocês estão sempre estudando, vocês estão sempre correndo atrás de aprender. Então, quando você une essas duas coisas, o céu é o limite. E aí eu tenho certeza que no futuro eu vou poder chegar e falar assim, olha, eu fui a primeira pessoa que entrevistei as meninas da Trix. Isso aí, no podcast, ninguém pode tirar essa marca minha, né? Vou mandar fazer um quadro lá, a nossa foto lá, entendeu? legal. E eu tenho certeza que vocês vão longe. E eu também queria agradecer vocês e, assim, deixar o espaço aberto quando vocês tiverem alguma novidade, alguma coisa para contar, ou um novo negócio, ou coisas novas que vocês estão fazendo, o espaço está sempre aberto aqui para vocês. Obrigada. Tá bom? E aí, desejar boa sorte Obrigada. e boa viagem para vocês, bom retorno. Obrigada. Obrigada.